Graça e paz, irmãos. Essa noite o Senhor Ele te trouxe aqui para uma noite de descanso. Ele tem para você uma noite de refrigério. E sabe que muitas vezes a gente acha que perdeu o caminho, mas Ele está te dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aí você diz, mas como é que eu vou chegar nesse caminho? Porque eu não estou nem mais enxergando por tudo que eu tenho passado. O Senhor, essa noite, Ele vai pegar você pela mão e vai andar por esse caminho. E Ele te mostra que Ele é a vida. Não tem nada perdido. Essa noite eu declaro sobre a tua vida, ao invés de um espírito angustiado, uma veste de louvor. Em nome de Jesus. Eu trago a sua mente cativa a Cristo. Em nome de Jesus. Nós vamos louvar mais um pouco e recebe esse refrigério que você veio buscar essa noite. Em nome de Jesus. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Sobre você. Podem sentar. Fica atento ao que Deus tem para você essa noite. Amém? Essa é uma noite que o Senhor Ele vai te levantar em fé, como nunca. Essa noite você vai aprender mais sobre fé. Amém? E o tema é: levante-se com confiança e erga a cabeça. O que eu vou falar hoje à noite é tudo aquilo que também eu já vivi. E por muito tempo eu achava que eu não era mais nada, por uma situação que eu passei no ano passado. No final eu explico a vocês. Mas o Senhor, essa noite, Ele está dizendo que você é a imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, você não pode ser menor daquilo que Deus diz que você é. Amém? Em Marcos 11, 23 e 24... Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará, que se diz, assim será com ele. O 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. O Senhor aqui, Ele está dizendo tudo. E muitas vezes a gente perdeu a fé na nossa fé. Não é? Por alguma situação que a gente passou, ou algo que se levantou, a gente perdeu a fé em nossa fé. E muitas vezes achamos que a fé do nosso irmão, ela é mais poderosa para mim. Mas não. Sabia que Deus Ele deu uma quantidade de fé a cada um de vocês? Mas como é que eu vou desenvolver essa fé? Lendo a palavra. Amém? A gente desenvolve a fé lendo a palavra. Em Gênesis 1, 26 e depois 2, 7. Irmão, eu estou um pouco nervosa, mas sabe que eu saí da minha zona de conforto?
E quando a gente sai da zona de conforto, se abrem grandes oportunidades para a gente. E glória a Deus, não olha para o meu nervosismo, só olha para aquilo que a palavra quer dizer a você essa noite. Em Gênesis 1:26 diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabia que você é a imagem e semelhança de Deus? Você, quando se acha menor do que isso, você está sendo incrédulo àquilo que Deus falou para você. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela nunca mente. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 2:7, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem, pó da terra, e lhe soprou às narinas o fôlego de vida. Sabia que você tem um fôlego de vida do Senhor? Porque eu tenho um fôlego de vida, aquilo que eu falo acontece. Fé é isso, fé é agora. Muitas vezes trocamos fé por esperança. A esperança é algo que a gente acredita que vai acontecer, mas é mais lá na frente. A fé não, a fé é hoje. Se você tiver uma dor de garganta, você vai ter esperança ou fé? Fé. Por quê? Porque você precisa receber aquilo. A esperança que eu e você tem é que Jesus Cristo um dia vai voltar para buscar a igreja. A esperança é algo que é certo, é verdadeiro, mas que não é agora. Pode ser agora, pode ser daqui a 2 semanas ou 1 ano, mas é certo, a esperança. E Deus, essa noite, Ele quer que você se levante em fé. Se levanta em fé. Sabia que o melhor da terra é para mim e para você? O melhor desta terra. E muitas vezes, né, nós olhamos lá fora e vemos assim, né, outras pessoas que não é cristão. E por que eles estão recebendo? Porque eles estão exercendo fé. Não é? E ficamos assim, meio que com raiva, né? Poxa, por que não eu e eles? Mas eles estão exercendo fé, eles estão exercendo princípio, mas tem uma diferença entre eles e você. Você tem a salvação. E no pacote da salvação, Deus te deu provisão, alegria, esperança. Ele te deu tudo aquilo que você precisa. E por que eu não estou recebendo? Porque eu não estou declarando. A gente precisa declarar, porque quando a gente declara, o nosso cérebro ele entende que quando eu penso, o meu comportamento muda. Não é? Se eu me acordar hoje de manhã e disser, eu estou com uma dor no meu dedo, aí eu vou lá no Google, aí eu vou pesquisar o que é uma dor no dedo. Aí lá, eu vou pesquisar, né, e diz assim, olha, um dor no dedo é porque você está com um problema no coração. Porque aquilo que eu escuto, eu trago a realidade para mim. Não é? Você pode usar a sua fé para você se levantar ou sua fé para você de incredulidade. Aí o que é que você acontece? Aí você já vai olhar lá, né? É um problema no coração. O que acontece? Seu coração começa a bater forte ou não? Só aconteceu comigo isso? Acontece. Por quê? Porque aquilo que eu imagino, o meu corpo, ele vai sentindo. Imagina só, quando você se levantar em fé nessa palavra, o que é que vai acontecer com você? E eu fico pensando, né? Será que eu estou com um problema no coração? Aí você já fica lá, né? Deitado, já esperando o caixão chegar. Por quê? Porque aquilo para você tornou realidade. Né? Aí você vai no médico. Aí você diz ao médico, olha, porque eu estou sentindo um sintoma. E isso por causa de um dor no dedo. Já te levou a isso, a você sentir uns sintomas. Eu estou sentindo uma dor no coração. Aí o médico diz, eu fiz um exame, não deu nada, mas vamos ver vamos aprofundar o exame. E você ali na sua cabeça, né? Poxa, eu acho que eu vou morrer, eu estou com um problema no coração. A minha mãe foi assim, o meu pai foi assim. Sabia que Deus, Ele quebra o ciclo em você. Não é porque aconteceu com seu pai, sua mãe, que você precisa carregar, não. Nenhuma maldição. Toda maldição, ela foi quebrada na cruz do Calvário. Né? E você faz o exame e fica esperando. E quando você chega no médico, o médico diz, Patrícia, está tudo certo, tudo ok. E aquela dor no coração já passou, porque eu confiei naquilo que o médico fala. E sabe que muitas vezes a gente não está confiando no que a palavra de Deus fala a meu respeito e ao teu. Porque parece que as circunstâncias, elas falam maior do que a palavra fala.
e sabe que quem lança no teu ouvido incredulidade, tristeza e desânimo, sabe que não é o Senhor? Aí você diz, Patrícia, mas no mundo tem vozes, como é que eu vou saber se é o Senhor ou não? Sabe, quando você tem um relacionamento, você sabe quando é o Senhor. Mas hoje é um dia de você voltar a ter aquele relacionamento com o Senhor, para que você possa escutar a voz dele. Mas aí, Patrícia, você diz assim, Patrícia, eu não sei quando é o Senhor, não, mas quando for falar no teu ouvido, incredulidade, tristeza e desânimo, você já sabe que não é de Deus. E o que é que você faz? Não quero nem escutar, ignora. Sabe por quê? Porque o diabo ele foi reduzido a nada. Eu não posso acreditar naquilo que o inimigo fala ao meu respeito. O que é que ele vem dizer a você? Você não vai conseguir, não. Teu filho não vai sair dessa. A tua esposa, ela não vem, não. Na mesma hora, eu repreendo em nome de Jesus. Mas sabe o que você pode fazer melhor? Você pode ignorar e não falar nada. Porque ele já foi reduzido a nada. Amém? Eita. E há uma diferença entre fé e esperança, como eu falei a vocês, não é? Fé, ela é para agora. O que é que você está precisando? Neste momento, agora. O que é que você tem chamado à existência? Sabe que quando você fala, as coisas acontecem. Aí você diz, Patrícia, parece que não está acontecendo nada, mas você não precisa ver, você só precisa crer. Não é porque eu não estou vendo acontecendo nada que o mundo espiritual não está se movendo ao meu favor, não. Deus, ele trabalha ao teu favor. A palavra de Deus diz, enquanto você dorme, ele trabalha por você. Vê que Deus maravilhoso, Deus bom. Eu queria que vocês colocassem o slide. Estou falando um pouquinho rápido, não é? O slide, por favor. Oi? Oi? Não. Oi? A figura ficou bem pequenininha. Olha, sabe o que acontece? Isso aí foi um estudo feito nos Estados Unidos, quando você lê a Bíblia. E sabe que muitas vezes a gente só lê a Bíblia ou na quinta-feira ou no domingo aqui na igreja. Sabia que você precisa de nutriente para o teu espírito? Do mesmo jeito que eu preciso de nutriente para o meu corpo físico, você precisa de nutriente para o teu espírito. Se eu só comer na terça-feira e na quinta-feira e no domingo, o que é que vai acontecer? Vai faltar alguma vitamina, não é? E no estudo, ele fala assim, ó, o que acontece quando você lê a Bíblia. Ler a Bíblia uma vez na semana tem um efeito insignificante em algumas áreas das nossas vidas. Ler 2 vezes por semana, o efeito é quase significante. Ler 3 vezes por semana, o efeito é significante e já temos uma mudança notável. Vê, 3 vezes. Quando eu leio 4 vezes por semana, tem uma mudança radical no seu comportamento, te deixando confiante. Porque quando você está lendo, você está trazendo verdades para você. Não é? Quando você fala, você tem um ponto no seu cérebro que começa a acreditar, realmente, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E o sentimento de solidão, de problemas com raiva, amargura, sentimentos e estagnação espiritual cai quase 10%. E é porque não apareceu ali. A fé, ela aumenta 200%. Aí você diz, poxa, por que as coisas não estão acontecendo? Muitas vezes a gente precisa sair dessa zona de conforto. E essa zona de conforto é muito bom estar sentada. Eu queria hoje mesmo estar aqui sentada, que é bem melhor. Mas sabe, quando a gente sai da zona de conforto, é isso. Eu hoje vou me levantar e vou ler a minha Bíblia. Mas não é ler só uma vez, não. Você vai ler 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, todos os dias. Porque ela é alimento para você. E aquilo que estava confuso na nossa cabeça começa a se organizar. É porque está a figurinha, mas estava muito baixinho. Mas aquilo na sua cabeça que está confuso, ela vai começando a organizando. Por quê? Porque a palavra ela tem o poder de organizar
A nossa mente. A nossa mente, muitas vezes, ela mente. Quem já ouviu escutar isso? Mas a nossa mente, renovada pela palavra, ela é poder. E a Bíblia ela tem um poder de organizar. Aquilo que parecia estar confuso, Deus ele vai organizando na sua palavra e luz chega para mim e para você. E porque a luz chega, aquilo que eu pensava que não ia dar certo, eu começo a acreditar. Já deu certo. E fé começa a sair da minha boca. Porque fé é simples. A fé não precisa você fazer muita coisa, não. Fé é agora. Fé, ela é para mim e para você. Aí você diz, poxa, por que aquele irmão conseguiu isso e eu ainda não consegui? Ele está exercendo a fé dele. Sabia que o Senhor, Ele quer te prover de tudo. E não é pouca coisa, não, é tudo. Tudo aquilo que você está precisando. O que é que você está precisando essa noite? O Senhor está perguntando a você. Ele quer te prover. Amém? A provisão dele é certa. A provisão de Deus, ela não está longe, não. Ela está aqui, ó, para mim e para você. Basta só você abrir a sua boca. Aquela mulher do fluxo de sangue, estava tanta gente ali, aquela multidão, mas ela apenas abriu a boca, sem eu apenas te tocar. E sabia que fé, ela tem uma ação. A fé, eu não vou ficar sentada, não. A fé, eu vou me levantar e vou começar a falar. E a fé, ela te dá um descanso também, porque você tem a certeza que aquilo vai acontecer, então você descansa. A fé é isso. Mas a esperança, e por que a gente não está, muitas vezes, recebendo? Porque estamos tendo esperança. E sabe, e os olhos de entendimento de muitos hoje, como os meus olhos também de entendimento foi aberto, eu creio que de vocês também vão ser. E você vai começar a declarar certo e vai receber aquilo tudo que você tem falado. Sabe, não fica uma coisa sequer. Tudo aquilo que eu tenho falado, que eu tenho declarado, eu recebo. Eu tomo posse. Sabe, fé é isso. E... Você pode ter o que você diz. O teu problema, ele é pequeno diante de Deus. Sabe, Davi, ele venceu o leão e o urso. E Davi era tão pequenininho, não é? Quando chegou na frente de Golias, ele podia ter medo. Mas não, ele tinha uma confiança tão grande em Deus. Ele conhecia tanto o Senhor, que ele disse, olha, tu pode vir com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Amém? Aquele gigante pode parecer grande, mas sabia que Deus ele te deu autoridade, ele te revestiu de autoridade. Ele te revestiu de autoridade, ele te deu um nome que é sobre todo nome. E tudo que parece ser um gigante para você, ele cai no poder do nome de Jesus. Não existe impossível para Deus. O que será que tem de impossível para Deus? Nada. Muitas vezes a gente que coloca essa impossibilidade, né? Mas para Deus não existe impossível. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Então, tudo lhe faz possível. E eu vou contar um testemunho. No ano passado, foi um ano daqueles. E foi um ano que eu fui roubado em várias áreas da minha vida. Mas sabe que eu não murmurei. Tem até o livro aqui, depois eu mostro a vocês. Eu não murmurei, porque às vezes a situação vem para que você fale, para que você murmure. Mas você não vai murmurar. E veio tantas coisas que foi roubado. A nossa família, né, foi afetada na área financeira. Eu fui afetada no meu corpo físico, porque eu pensei que a doença veio tão forte assim, a pressão aumentou, eu pensei que eu ia morrer. E eu não conseguia nem falar, eu fiquei sem forças. Mas sabe que o Senhor ali, Ele me preservou. E Deus, Ele te preserva. E foram várias áreas na minha vida, mas a minha casa, que é o meu espírito, ela estava edificada sobre a rocha. Ele roubou nos meus sentimentos, na minha área física e nas minhas finanças, mas Ele não tocou no meu espírito, sabe? Eu não perdi a minha alegria, porque Ele pode até se levantar, mas Ele se levanta para cair. E foi um
ano bem turbulento, mas eu orando ao Senhor, declarando, e eu tinha esperança. Eu disse, um dia eu vou conseguir. Porque nada acontecia, porque nada se resolvia, porque eu estava com a esperança. E teve um certo dia que eu fui na janela e disse, Senhor, não aguento mais. Me subiu aquele desespero. E o diabo no meu ouvido se joga. Nem Moisés, nem Laurinha sabe disso. E o diabo, e olhando para o chão, o diabo disse, se joga. E Laurinha dormindo. Ainda eu fiquei olhando para o chão, eu disse, Senhor, não estou aguentando mais não. A tua palavra diz que você sustenta todas as coisas. E eu creio que você sustenta a minha vida, Pai. Me subiu aquele desespero, aquele medo, veio tudo de uma vez. E quando eu olhando para baixo, a Laurinha gritou, mãe, ela se acordou. E ontem eu pensando na praia, que ela estava no vôlei, eu comecei a chorar. Porque eu disse, Senhor, você me preservou. E sabia que Deus, Ele cuida de você, Ele levanta pessoas para cuidar de você. E naquele dia, era o dia de eu servir no berçário. E eu disse, eu acho que eu não vou não, mas assim, a gente tem um compromisso com as crianças, a gente vem. E sabia que lá dentro, aquelas crianças, a gente às vezes vai para receber, mas a gente é ministrada através delas. Sabe por quê? Porque ela é filha, feito eu e feito você. Ela tem um espírito, feito eu e feito você. E naquele dia eu cheguei, me sentei. Aí uma menina de 3 anos disse, tia, eu sonhei contigo. Aí eu disse, e foi, meu amor? Ela, eu sonhei que você é uma princesa. E sabe, ali Deus, Ele me lembrou que eu sou filha e filha amada. E que eu sou a menina dos olhos de Deus. E sabe, nunca se esqueça disso, você é filha amada. Nunca se esqueça, mesmo que venha algo no teu ouvido, o diabo no teu ouvido dizer que não, você não nasceu para dar certo, não. Não, você vai se levantar e dizer, eu sou filha amada. E sabe, naquele dia eu fui para casa e as coisas continuaram do mesmo jeito e não mudou nada. Mas mesmo assim, eu não reclamava de nada. A minha alegria continuava a mesma. Todo mundo sabe que eu só chego aqui sorrindo, em casa sou a mesma coisa. Laurinha diz a mim, mãe, tu parece uma criança grande, porque é uma alegria que vem de dentro. E sabe, e no final do ano, Moisés foi ensinar. E eu dormindo, e de repente, de madrugada, eu me acordei. O pastor Márcio disse que a gente ia acordar. E sabe que, de repente, as coisas acontecem. E eu dizia, Senhor, abre os olhos do meu entendimento. O que é que eu não estou conseguindo enxergar? Aquilo que você pode fazer, eu creio em você, eu sei da tua soberania, eu sei da tua grandeza, eu sei do teu amor. Mas eu não estou enxergando. E naquele dia eu comecei a orar, aí abri o celular. Aí tinha uma entrevista, um influenciador dando uma entrevista. Aí o que estava entrevistando disse, não, o influenciador disse, por que tem tanto crente que está na igreja e vive uma vida de perca, uma vida de tristeza? Por quê? Aí o que estava entrevistando disse, porque eles não estão acreditando no que a palavra diz. E naquela hora, o diabo, se estivesse na minha frente, eu sei que ele correu por certos caminhos. Naquela hora eu me levantei com autoridade. Sabe, eu me levantei com autoridade e disse, eu quero tudo que é meu. Até coisas que eu dizia, não, acho que eu não vou querer isso não, eu quero. Eu quero tudo que é meu. E tudo que o diabo roubou, o Senhor, eu sei que Ele tem trazido, Ele já trouxe. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso. E sabe, eu me levantei em uma autoridade e fé. E era isso que o Senhor queria. E durante o ano também, Deus Ele levantou muitas pessoas para dizer, abre a boca. Aí eu ficava dizendo, oxe Deus, por que tu só manda eu abrir a boca? E Moisés? Ele não vai abrir não, é? Parece aqueles meninos pirracentos, né? Oxe, tu só fala comigo se a família, eu e Moisés. Por que tu não manda ele também? Mas sabe, Deus Ele queria que eu abrisse a minha boca. E quando Deus fala com você, não fica dizendo, e fulano? Não, é você. E sabe, minha gente, que desde aquele dia, desde dezembro, as coisas estão acontecendo assim rápido. Tinha coisas que eu queria há 5, 6 anos. E Deus, Ele fez assim, ó, rápido. Sabe, porque eu decidi me levantar em fé. E o Senhor está dizendo a você essa noite, se levante em fé. Porque não existe causa perdida para Deus, não. Não existe nada impossível, não existe nada perdido.
sabe? E você que tem orado pelo seu filho, você tem orado pela sua esposa, pelo seu esposo, sabia que ele não está perdido. Salvação chegou na casa hoje à noite, sabe? Enquanto você está aqui, Deus ele está trabalhando a teu favor e ao meu favor. Não existe causa perdida para Deus, sabe? Se levante em fé e em ousadia, porque o Senhor ele já te revestiu disso. Ele te fez justo. Você hoje pode chegar diante dele sem nenhuma culpa, sabe? Porque quando Jesus ele subiu naquela cruz, ele deixou o diabo com nada, sem autoridade. E sabe o que ele foi que deu? Ele deu a mim e a você a autoridade para pisar em serpentes. Sabe, quando você se levantar, o diabo ele tem que sair de perto mesmo. Porque é um filho de Deus que está se levantando, é um filho de Deus que está se levantando em fé. Sabe? Começa a chamar a existência aquilo que você precisa para hoje. Porque Deus ele quer te dar hoje. Sabe? Não é porque eu estou falando e eu não estou vendo nada que é ao meu redor acontecendo. Não é porque eu estou vendo que não está acontecendo. Já é. Deus ele está dizendo a você, já é seu aquilo que você tem pedido. Agora, só precisa a gente falar, a gente pedir de uma maneira certa. E sabe que quando você se levantar em fé, esse versículo, Amós 9, 13 e 15, na Bíblia da Mensagem. E é verdade, agora não vai demorar. E o decreto do Eterno, as coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. E sabe, tudo aquilo que estava lá atrás, as coisas que vão começar a chegar depressa. Vai ser uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez, porque vai ser muito rápido. Quando a gente se levanta em pé, há uma aceleração. E as coisas começam a acontecer ao nosso favor. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão a bênçãos. Bênçãos como vinhos jorrando dos montes e colinas. Pronto, acho que é até aí. É até aí. E sabe, o Senhor está te chamando essa noite. E desde domingo, a nossa igreja tem falado sobre fé. Não sei se vocês se atentou a isso. Por que não começar a ler a nossa Bíblia? A palavra, ela é luz. A palavra de Deus, ela é alimento para a gente. E, de propósito, eu trouxe 2 livros, pequenininho, que Não Fale Negativo e Você Pode Ter o que Você Diz. E, Patrícia, é porque eu não tenho o hábito de ler a palavra. O corredor, a pessoa que corre, ele começa a correr numa rapidez, numa leveza? Não. Ele começa o quê? Caminhando. E depois ele caminha mais rápido, e depois ele vai trotando. Isso é o quê? A disciplina. E ele vai trotando, e depois ele começa a correr com uma leveza que eu disse, meu Deus, se eu correr assim, eu acho que a respiração sai pela boca. E sabe, a mesma coisa é a palavra, você vai começando. Mas, Patrícia, eu estou começando, mas parece que não está acontecendo nada. E você vai trazendo alimento para dentro de você. E você vai lendo. E você vai disciplinando a ler todos os dias. Porque essa palavra não é para estar fechada. Ela fechada é como um livro qualquer. Mas quando ela é aberta, é poder de Deus. Né? Poder de Deus para mim e para você. Leia a tua Bíblia. Sabe, quando você começar a ler a Bíblia, Deus ele vai começar a falar com você e vai começar a ter um relacionamento. Porque Deus ele não vai começar a falar só, você vai escutar o Senhor através da sua Bíblia e você vai começar a conversar com Ele. E Deus ele vai te mostrando coisas e Deus ele vai te mostrando o teu futuro. Porque muitas vezes você fica dizendo, meu futuro é incerto. Não. Sabia que Deus ele tem um futuro certo para mim e para você. Ele já foi no teu futuro e já preparou tudo para você. Sabe? O teu futuro não é o presente que você está vendo, o que você acha que está tudo desandado. Não. A palavra ela tem o poder de organizar todas as coisas na tua vida. E a declarar também. Você precisa declarar
você com a boca fechada não acontece nada. Com a boca fechada, estou aqui, tranquila. Mas quando começo a declarar a palavra de Deus, as coisas são transformadas através da palavra. Amém, irmãos? E essa semana eu estava pensando muito nos adolescentes. Eu queria que os adolescentes viessem aqui na frente. E essa semana me veio uma compaixão. Essa semana me veio uma compaixão para orar por vocês. E sabe, Deus, ele quer dizer a cada um de vocês que vocês não são aborrecentes. Vocês são filho. E filho amado. Sabe? Vocês não são marionete do diabo, não. Sabe o que é uma marionete? É uma pessoa atrás falando e ele mexendo e vocês fazendo. Não, vocês são filhos de Deus. E Deus, essa noite, Ele vai levantar vocês para essa geração. Sabe, vocês não vão sair desse caminho, em nome de Jesus. Sabe, o que Deus tem para você é muito maior daquilo que você pensou ou imaginou. Sabia que quando eu conheci a Jesus, eu tinha 13 anos. E eu, com 13 anos, sabia que Deus ele me mostrou qual era o ministério que Ele tinha comigo com 13 anos. Na idade, praticamente, de vocês. E sabe, e Deus, ele fala com vocês, porque você é filho. Você não tem uma distância entre Deus, não. Você é filho, sabe? E o amor de Deus, ele quer te envolver esta noite. De uma tal forma que você vai sentir o que você nunca tinha sentido antes. E esse amor, ele vai te envolver, sabe? E às vezes a gente fica tão... A gente não, vocês, que eu já fui adolescente. Fica tão confuso. Mas sabia que essa confusão ela vai se organizar na palavra, sabe? Não queira conhecer mais esse pai, porque ele é um pai de amor. Aí você diz, poxa, eu estou aqui no quarto, às vezes não sinto nem tanto amor do meu pai comigo, nem da minha mãe, mas sabia que Deus ele ama cada um de vocês, sabia? Você nasceu da carne do seu pai, mas você nasceu do Espírito do Senhor. E Ele soprou em cada um de vocês o fôlego de vida. Vocês têm a vida de Deus em vocês. Sabe? E o Senhor está dizendo que a mente não mais escravo do medo. O Senhor está dizendo, às vezes você está com medo de alguma coisa, não mais escravo. Porque você é um filho de Deus. Sabe? Se levante no Senhor com ousadia. E Deus, Deus ele vai usar cada um de vocês. Porque Deus, ele não tem filho predileto. Ele tem aqueles filhos que chegam mais para perto dele. Sabe? Você não é... Você pode dizer, mas eu acho que aquele ali você pode achar na sua família, não é? Eu acho que o meu pai gosta mais daquele, mas não. Você pode até achar, mas Deus, ele não tem filho predileto. E sabe? E essa situação que você vive hoje não é o teu futuro, não. O teu futuro em Deus, ele é garantido. E sabe? E Deus, ele quer falar com você. E Deus, ele quer te mostrar o teu chamado. E você vai começar a orar pelo teu chamado. Você não nasceu nesse mundo por um acaso, não. Você nasceu com um propósito. E você vai cumprir, cada um que está aqui vai cumprir o propósito. E você que é mãe, que o seu filho não está aqui, começa a declarar sobre a vida dele. Começa quando ele estiver dormindo, declara sobre a vida dele, diz, o meu filho, ele não vai morrer. Eu falo de morte espiritual, o meu filho, ele vai viver. Você começa a chamar o seu filho para a vida. Sabe, Lázaro, as pessoas pensavam ali que ele estava morrendo, mas ele estava apenas dormindo. O seu filho não morreu, ele só está apenas dormindo. Chama ele para o propósito. Chama ele para o Senhor. Declara sobre a vida dele, fome e sede dessa palavra. Amém? Eu quero orar por vocês. Queria chamar os pastores.